Você já ouviu falar em ganhar e perder muito dinheiro com a renda fixa? Isso pode ser real por causa de uma coisa chamada marcação a mercado. E se você já ouviu esse termo em algum lugar e não faz ideia de como ele funciona e o que é exatamente, não se preocupe. Nesse vídeo aqui, eu vou te explicar a marcação a mercado de duas formas diferentes. A primeira, com uma analogia simples e tranquila para você raciocinar e realmente entender como ela funciona. A segunda forma eu vou te mostrar com números para você conseguir ver na prática isso acontecendo com os títulos de renda fixa. E para quem não me conhece, eu sou a Mari Fugante, criadora do canal Entendo Logo Invisto e venho toda semana aqui descomplicar o assunto finanças e investimentos para você. Então, se não quer perder nenhum vídeo, nenhuma explicação fácil dessa que eu dou aqui, já se inscreve no canal que toda semana tem um vídeo novo para vocês. Vamos agora entender de uma vez por todas essa tal da marcação a mercado que todo mundo tenta explicar, tenta aprender e é tão difícil de colocar dentro da cabeça. Vamos lá para a definição. A marcação a mercado nada mais é do que o valor do seu título hoje. Quantas pessoas estão dispostas a pagar por ele hoje? E para você tentar entender melhor, vamos pensar aqui num carro. Exatamente, num carro. E eu vou te dar o meu exemplo para você conseguir assimilar e talvez ficar mais fácil aí para entrar na sua cabeça. Eu comprei um carro em 2021 e paguei um determinado preço por ele. Paguei 60 mil no meu carro em 2021. Depois de um tempo, eu comecei a pensar se realmente valia a pena ter o carro. Comecei a calcular meus custos e tudo mais, mas isso nem vem ao caso aqui. O ponto que eu quero passar para vocês é que, quando eu comecei a pensar em vender meu carro, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Sim, exatamente isso. Entrei na tabela FIPE do meu carro para ver quanto ele estava valendo no momento que eu queria vender. Então, quando eu pensei em vender, foi começo de 2023. Já tinha se passado quase 2 anos que eu tinha o carro. Então, eu entrei na tabela FIPE e fui lá ver quanto estava valendo o meu carro na tabela FIPE. Ou seja, quantas pessoas estavam dispostas a pagar pelo meu carro. E aí, começo de 2023, ele estava valendo muito mais. Estava valendo 72 mil. Então, você consegue perceber que ele valorizou nesse período? Porque as pessoas estavam dispostas a pagar esse valor. Claro que tem determinados pontos de influência nesse valor do carro. Mas o que eu quero que vocês foquem aqui, o carro que eu comprei lá atrás estava com outro preço quando eu fui tentar vender 1 ano, 2 anos depois. A mesma coisa aconteceria se você fosse vender seu carro, por exemplo. Você ia entrar na tabela FIPE para ver quantas pessoas estavam dispostas a pagar pelo seu carro. Isso é marcação a mercado. É o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por um título, ao invés de pensarmos no carro, que foi o exemplo que eu dei para vocês aqui, vamos pensar no título público, que é o investimento do governo. Esse título também é marcado a mercado. Quando a gente investe num título público, a gente compra ele por um determinado valor. E se a gente quiser vender antes do prazo, eu vou ter que marcar o meu título a mercado, ou seja, vou ver quantas pessoas estão dispostas a pagar por ele para aí poder devolver para o governo, porque o governo que vai comprar de mim de novo. Para começar, vocês assimilaram o que é a marcação a mercado? Esse raciocínio começou a entrar na cabeça de vocês? Se ele começou a entrar, já dá o curtir aqui nesse vídeo para eu entender que ele já está fazendo sentido. Beleza, a gente entendeu por definição o que é realmente a marcação a mercado. Mas vamos lá, quais são os investimentos que são afetados pela marcação a mercado? Vamos trazer aqui os títulos do governo, que são Tesouro Selic, pré-fixado e IPCA+. Desses 3 títulos, somente 2 marcam a mercado. O Tesouro Selic até chega a marcar um pouco a mercado, mas é tão irrisório esse valor, a gente não vai levar isso em consideração. Então anota aí, os títulos que sofrem marcação a mercado são os títulos pré-fixados e os títulos IPCA+. O que você tem que raciocinar é que a marcação a mercado acontece quando você tem uma taxa fixa. No título pré-fixado é um pouco óbvio que ele vai ter essa marcação a mercado porque ele tem uma taxa pré-fixada. Mas agora, Mari, e o IPCA+? Por que ele também marca mercado se é atrelado à inflação? Justamente porque o IPCA+, tem uma
taxa fixa que também vai render para você. É esse pedaço do título da taxa pré-fixada que vai marcar a mercado. Então, anotou aí que o pré-fixado e o IPCA+, são os que marcam o mercado? Sabido isso, você tem que só relembrar aqui como funciona um título. Ele nada mais é do que emprestarmos o dinheiro para o governo e ele nos devolver com uma taxa. Então, quando você quer investir num título público, é como se o governo chegasse para você e falasse: você quer investir? Então eu vou te vender esse papel aqui de 12% ao ano, que vai vencer daqui 10 anos, e vou te recomprar ele por R$ 1.000 lá na frente. Pode ser? E te dá esse investimento, esse papel aqui. Então você investe no governo dessa forma, comprando a dívida dele e ele te devolvendo a uma taxa e te garantindo a recompra na data de vencimento. Porque o vencimento, ou seja, a data em que seu título vai vencer e seu dinheiro vai voltar para sua conta, é a data em que o governo vai recomprar o seu título. E por definição e padrão, esse título é recomprado sempre por um valor de R$ 1.000 lá na data de vencimento. Tá, foram várias informações, eu sei. Então vamos recapitular aqui o que a gente viu até agora. Vimos a definição de marcação a mercado com a analogia do valor do carro. Vimos também quais são os dois títulos que podem sofrer a marcação a mercado. E agora relembramos como funciona o investimento em título público. Ok até agora? E antes de eu te mostrar realmente o funcionamento dessa marcação a mercado na prática, eu quero só ressaltar mais um ponto aqui. E paga por ele um valor. Quando você investe num título pré-fixado, por exemplo, você tem a opção de levá-lo até o vencimento. Se você fizer isso, você vai ter garantido aquela taxa que você comprou. Então, se você investiu num título de 12% ao ano, com vencimento até 2031, por exemplo, se você não resgatar antecipadamente, você vai receber lá na frente o valor acordado com a taxa de 12% ao ano. Agora, se você decidir vender esse título antecipadamente, você vai sofrer a marcação a mercado, que é o valor que ele está naquele momento da venda. Então vem aqui e raciocina comigo. Presta bem atenção para você tentar entender isso e fazer mais sentido quando eu for te mostrar na prática. Se você compra um título pré-fixado de 10% ao ano, você vai comprar esse título por um determinado valor. Por que, Mário, por um determinado valor? Porque, como eu falei ali atrás para vocês, todos os títulos lá na data de vencimento valem R$ 1.000. Então, se você compra um título de 10% ao ano, você vai pagar um determinado valor X para pegar ele e ter essa rentabilidade. Agora, se você investe num título pré-fixado de 15% ao ano, você vai pagar outro valor por ele. Por quê, Mari? Porque lá na frente o título vai continuar valendo R$ 1.000, só que agora você tem uma rentabilidade maior do que 10%. Para você entender esse raciocínio matematicamente, eu quero fazer uma analogia aqui com vocês. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque o que eu vou falar aqui agora é realmente para vocês começarem a assimilar como funciona a matemática do título público. É muito mais fácil do que vocês imaginam. Então vem cá que com isso aqui que eu vou te falar, vai ser bem mais fácil continuar esse raciocínio. Vamos supor que você vá no shopping porque você quer comprar uma jaqueta. Você entra na loja, a moça vendedora te oferece a jaqueta e a jaqueta tem um preço de R$ 1.000. Só que quando você fala com ela, ela te oferece o quê? Um desconto de 10% na jaqueta. Aí você fala, caramba, tá muito barato agora. R$ 900 porque ela me deu 10% de desconto. Beleza, você olha para o lado e tem uma outra vendedora com a mesma jaqueta falando assim para você: olha, meu querido, minha querida, eu tenho a mesma jaqueta aqui, mas eu vou te oferecer 15% de desconto. Aí você fala, nossa, mais desconto? Eu vou pagar menos ainda na jaqueta. Vou pagar R$ 850. O ponto que eu quero chegar aqui para vocês é, quando a moça te ofereceu mais desconto, ou seja, uma taxa maior de 15%, você não concorda comigo que o preço da sua jaqueta diminuiu porque ela era R$ 1.000? Agora, a moça que te ofereceu 10% de desconto, que é uma taxa menor
que 15%, vai fazer você pagar pela jaqueta um valor maior do que aquela dos 15%. Concorda comigo? Esse raciocínio fez sentido para você? Agora vamos voltar para o título. Quando eu tenho um título de 10% ao ano, já que ele vale R$ 1.000 lá na frente, eu vou pagar um determinado valor por esse título. Agora, se o meu título agora vale 15% ao ano, ou seja, eu aumentei a minha taxa, eu vou render mais, só que ele vale R$ 1.000 lá na frente. Qual será o preço desse meu título? Será menor, porque eu preciso de menos dinheiro para chegar nos R$ 1.000, já que eu tô tendo uma taxa maior. Eu sei que essa analogia do desconto não faz sentido na lógica do título, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui é que a taxa é inversamente proporcional ao preço que você paga. É esse raciocínio que eu quero que entre na cabeça de vocês. Agora que você entendeu isso, e se você ainda tá com um pouco de dúvida, pega esse vídeo aqui, volta ele um pouco, ouve no 1 vezes, não coloca no 2 vezes, ouve no 1 vezes e entende certinho, porque agora a gente vai ver o funcionamento da marcação ao mercado na prática. Nessa tela aqui, eu quero mostrar para vocês o que eu acabei de explicar sobre as taxas e preços. No site do Tesouro Direto, se vocês forem lá olhar o histórico do Tesouro, vocês conseguem ver o Tesouro pré-fixado, por exemplo. Eu peguei aqui o de 2029 e sobrepus um gráfico no outro. Por que eu fiz isso para vocês? Para mostrar que o preço e a taxa são inversamente proporcionais. Então, olhem aqui comigo. Esse tesouro que eu peguei, pré-fixado 2029, eu peguei desde fevereiro de 2022 até agora, começo de agosto de 2023. Vocês conseguem ver que esse gráfico aqui, azulzinho, verde, ele é a taxa, e esse gráfico aqui, essa linha amarelinha, laranja, é o preço. E toda vez que a taxa está muito alta, o preço está muito baixo. Então, para simplificar para vocês, deixa eu aproximar aqui. Quando a nossa taxa estava a 12,5% mais ou menos, então quando o título pré-fixado 2029 estava valendo 12,5% lá em fevereiro, março de 2022, o preço do nosso título, então vamos aqui para o lado, estava praticamente aí entre 440 e 460 reais. Porque lembra que eu disse para vocês? Ele vale R$ 1.000 lá em 2029. Então, se você fosse comprar o título pré-fixado 2029, você ia pagar mais ou menos R$ 450 reais lá em março de 2022, com uma taxa de 12,5%. Agora, lá em março, mais ou menos, de 2022, um mês depois, a nossa taxa caiu. Ela foi ali para quase 11% no título 2029. Então, vocês conseguem perceber que eu estou falando do mesmo título pré-fixado. E quando a nossa taxa caiu, o nosso preço, que é essa linha aqui, deixa eu colocar uma bolinha para vocês. O preço aumentou. Então, o nosso preço, quanto eu pagaria por esse título lá em março de 2022, seria mais ou menos R$ 480 reais. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A taxa caiu, meu preço aumentou. Então, quem comprou um título ali em fevereiro de 2022, pagou um preço mais baixo do que quem comprou alguns meses depois. Agora, se essa pessoa que comprou num valor mais baixo quisesse vender um tempo depois, alguns meses depois, você concorda comigo que ela ia ter lucro? Porque o título estava valendo mais. Vamos para outro exemplo aqui para frente, ó. Vamos trazer essa bolinha aqui. Aqui, a minha taxa em dezembro de 2022 chegou ali a 13,5%, 13,7%. Então, o título pré-fixado aqui, 2029, estava valendo 13,7%. Então, quem quisesse comprar, ia comprar essa taxa. Mas por quanto ia comprar esse título? Então, a gente vem aqui embaixo, ó. O título estava valendo 450, mais ou menos, que foi mais ou menos o valor lá do começo do ano. Então, a pessoa ia comprar um título valendo bem menos, por um preço bem menor, a uma taxa mais alta. Agora, outro exemplo.
que é aqui. Agosto, mais ou menos. Julho, agosto desse ano. Quanto está valendo a minha taxa do pré-fixado 2029? Está valendo aqui aproximadamente 10,5%. Então, o título pré-fixado 2029 está sendo negociado a uma taxa mais baixa. Isso quer dizer o quê? Que o preço desse título está mais alto. Então, qual o valor dele aqui? Vamos lá? Mais ou menos R$ 570. Então, você concorda comigo que uma pessoa que comprou esse título pré-fixado 2029 lá no ano passado, se ela fosse vender agora, ela ia vender um título que ela comprou por 400 e poucos reais por 500 e poucos reais. Esse gráfico aqui mostra exatamente qual é a diferença entre preço e taxa e que eles são realmente inversamente proporcionais. Agora que a gente viu isso, que você entendeu esse preço e taxa, eu exemplifiquei para você o que eu já tinha explicado antes, a gente vai vir aqui para os números, que é maravilhoso, eu adoro mexer com isso aqui. Vocês já devem ter percebido que eu gosto um pouco de Excel, né, pessoal? Não é o Excel mais lindo de todos, mas assim, eu sempre digo que Excel tem que ser funcional. Então vamos lá. Aqui eu tenho 2 exemplos que eu quero mostrar para vocês em números quanto vocês teriam, quanto que é ganhar, quanto que é perder na marcação a mercado. Então vamos lá. Vamos supor que você compre um título pré de 10%. Então, o que isso quer dizer? Que o governo foi lá e falou, ó, vou te vender esse papel aqui de 10% ao ano e vou te recomprar lá na frente por R$ 1.000, beleza? Beleza. Aí você vai lá e compra. Qual é o valor que você vai pagar nesse papel? Vamos ver. Se a sua rentabilidade é 10%, você vai pagar R$ 385,54, tá? Então vamos pegar essa parte, ignorem essa parte de baixo por enquanto. Então você vai pagar R$ 385,54 num título 10% ao ano durante o prazo de 10 anos. Beleza? Beleza. Agora, vamos supor que amanhã você comprou esse título, só que amanhã o Banco Central enlouqueceu e agora subiu a taxa de juros e esse título, mesmo que você comprou hoje, está valendo 15%. Então, ele está pagando 15%. Então, eu vou vir aqui na rentabilidade, 15%. Então, a gente vai olhar quanto vai estar valendo o seu título nesse caso da taxa dele ter subido. Então, se a taxa desse título que você comprou a 10% passar para 15%, o valor do seu título vai ser de 247. O que isso quer dizer? Que em um dia você teve uma desvalorização de R$ 138, ou seja, 35%. Isso que você tem que entender, você não vendeu, então você não perdeu, tá tranquilo, só tá marcando a mercado. É por isso que quando você investe num título pré-fixado ou IPCA, você vê ele marcando a mercado. Então você vê ele negativo, positivo, negativo, positivo. Parece que um renda fixa não rende negativamente quando ele marca na curva. O que é na curva? É a precificação até o vencimento. Mas quando ele marca a mercado, ele fica fazendo essas variações conforme o mercado. Então, nesse caso, você estava tendo uma desvalorização de 35%. Vamos fazer mais uma coisa aqui. Se a gente trocar o tempo, você não comprou um título de 10 anos, você comprou um título aí de 5 anos. Você consegue ver aqui que a sua desvalorização é menor? Então, o que você tem que levar em consideração nisso? Toda vez que você compra um título muito longo, a influência da marcação a mercado, ela é maior do que um título mais curto. Então, se você compra um título 2031, 2035, 2040 e você quer vender antes, você pode ou ganhar muito ou perder muito. Pense que a data de vencimento, o tempo que a gente chama de duration do título, quanto maior o impacto da marcação ao mercado. Tanto isso é verdade que eu vou tentar aqui para você, por exemplo, um título de 1 ano. Em um dia, se tiver essa variação dessa porcentagem aqui de taxa, você não tem um deságio, que a gente fala, deságio é desvalorização, tá? O deságio tão grande quanto num título de 10 anos, com a duration de 10 anos. Vamos trocar aqui para 10 anos, que eu quero mostrar para vocês se você comprou um título de 10%, então um pré de 10% num dia,
E no dia seguinte, o Banco Central pirou o cabeção e baixou a taxa de juros, tá? Nossa, para, sei lá, 5%. E agora você tem um título que está pagando 5%. Olhem isso aqui. Em um dia, você teve uma valorização de quase 60%. Então, quer dizer que se você vender o seu título, nesse momento, você vai ganhar dinheiro com a renda fixa. Isso é a marcação ao mercado. Claro que a gente tem que pensar em toda a precificação de mercado, porque se um título está sendo oferecido por um determinado preço, uma determinada taxa, é porque o mercado já precificou antes. Então, acaba que se você vender ele com esse lucro e reinvestir nos de 5%, então pegar esse dinheiro e reinvestir no mesmo título, vai dar elas por elas lá no vencimento. Mas quando, Mari, então, que faz sentido eu ter essa marcação ao mercado e fazer isso? Vou dar um exemplo para vocês prático aqui. Lá em 2020, na pandemia, a gente teve muitas pessoas que ganharam com a marcação ao mercado. O Banco Central foi forçado e obrigado a descer muito a nossa taxa Selic, porque ele queria girar a economia e fazer a economia movimentar para voltar a inflação para a meta. Ele foi lá e baixou nossa taxa de juros para 1,9%. Foi a menor taxa da história, lá em agosto de 2020. Quando isso aconteceu, muitas pessoas que tinham títulos pagando 8, 9, 10% venderam os seus títulos com a marcação a mercado, ou seja, ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque a taxa abaixou. E como eu expliquei para vocês, quando a taxa baixa, a nossa precificação, o preço do título aumenta. Então, eles venderam por um preço muito maior do que eles tinham pagado. Assim, as pessoas ganham com marcação ao mercado na renda fixa. E eu quero mostrar mais uma coisa para vocês aqui. Eu entrei no site do Tesouro Direto, vim em histórico dos títulos, porque eu quero mostrar para vocês quanto que estava as taxas de alguns títulos, quanto estava valendo alguns títulos em determinados anos, para a gente conseguir até colocar naquela tabelinha e eu mostrar para vocês realmente como funciona, que tiveram pessoas que realmente fizeram isso. Então, se eu vier aqui, por exemplo, lá em 2019, vou pegar uma LTN aqui, que a LTN é o nosso pré-fixado do título público. Olhem isso aqui. Eu baixei o arquivo para ter as taxas dos títulos lá em 2019. Então, se você lá em 2019 entrasse no Tesouro Direto, procurasse por pré-fixado, você ia ter essas taxas aqui. Como funciona? Ele tem aqui embaixo nas abas, isso aqui significa o vencimento. Então, tinha pré-fixado para 2020, 2021, 2022, 2023 e 2025. Então, em 2019, eu tinha vencimento de 6 anos, por exemplo. Vamos ver quanto estava pagando um pré-fixado de 2025? Então, um pré-fixado de 2025, vamos pegar lá, mais ou menos aqui, é final do ano, começo do ano. Vou pegar uma alta aqui para a gente ver. Ó, lá em março de 2019, tinha título pagando, o título estava pagando, ó, vamos pegar aqui, 8,42%, é isso? Taxa de compra e taxa de venda. Então, a taxa estava essa e o PU, que é o preço do título, estava 627. Então, olha como dá para ver pelo histórico as taxas e o quanto estava valendo os títulos de um dia para o outro. Então, se você entrar no site do Tesouro Direto, ele mostra isso, ó. Ele, no dia 21 de março, estava valendo 8,42%. Então, você compraria uma taxa de pré-fixado, um título pré-fixado, por 8,42% de taxa, né? Você pagaria 627 no título. Beleza. Então vamos guardar essa informação aqui, 8,42. Vamos abrir aqui o título pré-fixado, que eu já deixei aqui, em 2020, então na época da pandemia. Vamos comparar esse título pré-fixado, que alguém comprou lá em 2019 por 8,42% de taxa, quanto ele estaria valendo lá em agosto de 2020. Então, vamos pegar o mesmo título, então vencimento 2025. Vou pegar lá, vou pegar em agosto, mesmo período aí. Ó, o título, começo de agosto ali, ó, valendo 5 ponto alguma coisa. Vamos pegar aqui, ó, 5,47, por exemplo. Coloquei aqui, verdinho. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque se uma pessoa comprou o título com vencimento para 2025 por uma taxa de 8,42,
Depois de um ano, em 2020, esse título dela estava valendo 5,77, então ela estava pagando 5,77. O preço, o PU, está 782. Então vamos lá voltar para a nossa tabela e ver como fica essa diferença se a pessoa vendesse em 2020, ou seja, um ano depois, antecipando o vencimento. Então aqui vamos colocar 8,42 e 5,77. Só que o tempo são 7 anos, 6 anos, o vencimento do título. Então, se a pessoa comprou esse pré-fixado em 2019, com essa taxa aí de 8 e pouco por cento, e ela quis vender antes do prazo, porque ela viu que a taxa baixou, ela ganhou 16% num ano na renda fixa. Isso é legal de vocês entenderem. Dá para ganhar dinheiro na renda fixa com a marcação a mercado, nesses momentos em que o mercado já não precificou o título. Porque, claro, a marcação a mercado, se fosse tão simples assim, todo mundo saía vendendo título antecipadamente, esperava a taxa baixar e começava a vender e ganhar muito dinheiro. Mas isso não acontece porque o mercado já precifica o quanto será a taxa e o quanto os títulos vão estar oferecendo. Agora, em situações, em casos como a pandemia, por exemplo, em que a gente teve uma queda brusca da taxa de juros, aí abriram oportunidades gigantescas de vender títulos públicos que você tinha com taxas altas na carteira, porque compensaria mais vender e ganhar do que levar até o vencimento, principalmente naquele momento desesperador e que ninguém sabia o que ia acontecer. Por isso, existem momentos específicos de fazer isso e normalmente eles não são tão fáceis assim de serem identificados. Porém, você tem que ter esse ponto de atenção e saber o que é a marcação a mercado, porque eu tenho certeza que pelo menos alguma coisa na sua carteira você tem que marca a mercado e você nem sabia que tem essa possibilidade de ganhar algum valor vendendo antecipadamente. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais denso, mas é que a explicação de marcação a mercado precisa ser feita detalhadamente e eu quero que vocês entendam de uma vez por todas como funciona a marcação a mercado e como ela pode impactar nos seus investimentos. Então, se ficou alguma dúvida de tudo que eu falei aqui, por favor, me comenta aqui embaixo. Eu quero sanar todas elas para vocês. E se vocês querem mais explicações como essa, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque nas próximas semanas vão sair vídeos novos referente a esses temas por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a clarear a mente referente a esse assunto e aguardo vocês no próximo vídeo.